Evangelho Mateus 23:13-22. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós fechais o reino dos céus aos homens. Vós porém não entrais, nem deixais entrar aqueles que o desejam. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós percorreis o mar e a terra para converter alguém, e quando o conseguis, o tornais merecedor do inferno, 2 vezes pior do que vós. Ai de vós, guias cegos, vós dizeis: e se alguém jura pelo templo, não vale, ou mais, se alguém jura pelo ouro do templo, então vale. Insensatos e cegos, o que vale mais, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Vós dizeis também: se alguém jura pelo altar, não vale, ou mais, se alguém jura pela oferta que está sobre o altar, então vale. Cegos. O que vale mais é a oferta, ou o altar que santifica a oferta? Com efeito, quem jura pelo altar, jura por ele e por tudo o que está sobre ele. E quem jura pelo templo, jura por ele e por Deus que habita no templo. E quem jura pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele está sentado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei e fariseus, hipócritas. Vós fechais o reino dos céus aos homens. Vós, porém, não entrais, nem deixais entrar aqueles que o desejam. Estamos diante desse grupo que, constantemente, tenta colocar Jesus em xeque, os mestres da lei e fariseus. Eles tinham uma vida de formalidades, com suas próprias ideias e métodos. Quantas vezes nos prendemos às nossas ideias e métodos sobre as coisas de Deus e queremos impô-los aos irmãos? Essas ideias e métodos, que são nossos, não contribuem para a salvação. O que contribui para a salvação dos nossos irmãos é o encontro pessoal com Jesus, é permitir que cada um seja movido pela força do Espírito Santo e tenha uma vida e uma dinâmica de entrega a Ele. Viver segundo o Espírito Santo também não é viver segundo o meu método ou o seu método. Quantas vezes nos perdemos em nossas estruturas? Os mestres da lei tinham as suas estruturas, os fariseus também, e queriam encaixar cada um nessas estruturas que não ofereciam salvação. Nem eles se salvavam, nem aqueles que eles queriam prender dentro dessas estruturas alcançariam a salvação. Viver livremente em Deus. Por isso Jesus diz: em vós, porém, não entrais, ou referindo-se àquelas normas e regras, de não viveis e também não deixais entrar aqueles que desejam viver livremente em Deus. Viver livremente a vontade de Deus. Não sem regras, é preciso que fique claro, mas sem um encaixe em um quadradinho. É só isso aqui, você tem que fazer desse jeito, do meu modo, da forma que eu digo, é só fazendo isso que será salvo. Não, não é assim a nossa vida cristã. Não é assim a vida no Espírito. Não é assim a vida em Deus. A vida em Deus é feita de obediência a Ele em primeiro lugar, e obediência àqueles que Ele mesmo constituiu. É a partir daí que seremos salvos e não seremos como hipócritas, não viveremos a hipocrisia dos mestres da lei e dos fariseus que não vivem, mas querem que os outros vivam. Que a realidade da santidade em nossa vida seja alcançada por nós para que alcance aqueles que queremos, aqueles que convidamos para esta vida de entrega, de evangelização e apostolado. A santidade é possível em Deus, na vontade de Deus, não em nossas ideias e regras. Sobre vós desça e permaneça a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.